o Senhor quer chegar com glória. Ele promete vir com divina retribuição. Retribui a cada um de acordo com as suas obras. O Senhor sempre chega com a devida retribuição. Então sejam pacientes até essa chegada. O Senhor vai chegar, Ele sempre chega. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Poderoso Deus, obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu santo nome, declarando, meu Deus, dizendo, proclamando esse nome, que como bem sabemos, tem poder no céu, na terra e debaixo dela. Um dia todo joelho se dobrará diante deste santo nome. Nós cremos no poder, na autoridade que há no Teu nome. Nós cremos que quando oramos, pedimos, profetizamos em Teu nome, aquilo que, Senhor, dizemos em Teu nome acontece. Foi o Senhor quem disse: tudo o que pedirdes em meu nome crendo, recebereis. Nós cremos e em Teu nome, mais uma vez declaramos, meu Deus, que 2026 será o ano mais feliz, mais frutífero, mais florido, de maior avanço e maior crescimento das nossas vidas. Um ano, meu Pai, em que toda esterilidade, todo tempo de vergonha, de humilhação, de indignidade ficará no esquecimento. Eu creio, Senhor, eu creio que estamos caminhando para, Senhor, um tempo inédito. Aquilo que o Senhor colocou no coração da nossa liderança é o que também, meu Deus, grita dentro de nós. Nós acreditamos que esperamos por esse ano e por tudo aquilo que vamos viver nesse ano, uma vida toda. Eu acredito, meu Deus, que está findando uma longa espera, está chegando o tempo de tocar, de viver aquilo que sonhamos, que esperamos já há muito tempo. Eu acredito, Senhor, que é chegada a primavera de muitos que têm, meu Deus, perseverado em plantar, em semear a boa semente, a semente da fé. A minha oração, meu Deus, é para que o Senhor continue dando graça e sustentando, meu Deus, porque o segredo está em não desanimar. O segredo está em não se cansar de fazer o bem, porque a Tua palavra segura uma colheita farta, abundante, meu Deus, se não desanimarmos. Então eu peço, reveste cada um de força, meu Deus, multiplica as forças. A Tua palavra diz que o Senhor dá vigor ao cansado, dá força ao cansado, multiplica as forças, o vigor daquele que já não tem mais nenhum vigor. Faça isso hoje, traz um renovo, renova as nossas forças. Senhor, nós estamos, meu Deus, já indo para metade do propósito. Findamos hoje, meu Deus, a terceira semana. Eu sou grato pelo que fez até agora, eu sou grato por ter nos sustentado até aqui, mas nós sabemos, meu Deus, que, meu Pai, não basta ter fé para começar, não basta ter fé para ir até um ponto, a perseverança tem que ter ação completa. Meu Deus, a vitória é garantida para quem persevera até o fim, para quem não abre mão da sua confiança. Então nos ajuda, Senhor, mantemos as nossas mãos erguidas, o nosso foco, o nosso olhar no Senhor, na Sua palavra. Em nome de Jesus, eu já repreendo, Senhor, todo tipo de ataque para silenciar, intimidar, acovardar, meu Deus, desencorajar, todo desânimo, todo medo, toda insegurança, toda a sensação demoníaca de desilusão que caia por terra. Meu Deus, que nós possamos ver dentro dos nossos templos um povo, Senhor, muito mais do que motivado, animado, meu Deus, um povo encorajado, um povo convicto, um povo, meu Deus, que sabe, como nós pregamos essa semana,
sabe que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que te amam. Quando Paulo disse isso, meu Deus, ele não disse que todas as coisas são boas, mas disse que tudo coopera. Todas as coisas cooperam, até mesmo as ruins, as difíceis de serem enfrentadas, vividas. Então, meu Deus, ajuda-nos a prosseguir o nosso caminho. Prosseguir, na verdade, o caminho, não nosso. Que o nosso caminho, os seus caminhos não são os nossos. Os teus pensamentos são mais elevados. Então nos ajuda a fazer, meu Deus, caminho reto para os nossos pés. Nos guarda da distração, do desvio. Nos guarda de perder o foco, o propósito. Senhor, nos ajuda a prosseguir o caminho que o Senhor determinou, de força em força, de fé em fé, para que no final possamos viver a glória, a honra, meu Deus, que o Senhor tem nos prometido. Seja conosco e conduza essa reunião, ela é sua. Eu entrego a minha vida, a vida de cada um nas tuas mãos e tomo posse de um trabalho poderoso, uma mensagem transformadora. Que o teu povo seja energizado, fortalecido, revigorado com essa mensagem, até porque, Senhor, da palavra, das escrituras procedem bom ânimo e perseverança. Então, que à medida que a palavra for sendo anunciada, pregada, à medida que ela sair do altar, seja aqui ou seja virtualmente, meu Deus, que o teu povo receba ânimo, que o teu povo receba uma injeção de ânimo, receba força, ânimo, vigor, em nome de Jesus, para ir até o fim, para perseverar, para permanecer, para continuar, porque esse é o segredo, Senhor. O Senhor garante fazer justiça aos teus escolhidos que clamam de dia e de noite, daqueles que, meu Deus, quando o Senhor procura, fé encontra, quando o Senhor procura, está onde deve estar, fazendo o que, meu Deus, deve fazer. Que o Senhor possa nos encontrar sempre assim, meu Deus, te buscando, perseverando, plantando a boa semente, em nome de Jesus. Seja conosco, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Diga, 2026 chegou com um som alegre. Este ano será o ano mais feliz, de maior avanço e crescimento da minha vida até então, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Podem se sentar, por gentileza. Vamos abrir em Coríntios, 1 Coríntios 15, 58. E eu vou ler na NVI, depois também vou ler na Almeida. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Bom, nós estamos entrando num tempo definidor, num tempo que exige uma atenção maior. Você já ouviu que o desafio está no meio. O meio do caminho é um lugar onde somos pressionados, tentados, a parar, a desistir, porque quando o cansaço bate, o desânimo bate a porta. Mas quando o Senhor nos dá uma direção, como deu para os discípulos, vamos para o outro lado, Ele também disponibiliza toda a graça que precisamos para chegar lá. Então diga assim, eu tenho graça para ir até o fim. O argumento que muitos usam, não dá mais, estou cansado, é difícil demais, não estou suportando, não é verdadeiro. Porque antes que uma situação se torne insuportável, Deus é o escape. Deus é o livramento. Deus não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. O problema é que as pessoas já estão numa sociedade, num mundo onde tudo é feito para não durar, e para facilitar. Você vê que as pessoas, diante de uma resistência,
muitos até entendem que é melhor desistir, que talvez Deus não esteja em algo por conta da resistência, e muito pelo contrário, né? Quando há uma resistência, é um sinal claro de que estamos, né, no caminho. Quando há um incômodo, quando você pode observar todas as vezes que pessoas se levantaram para mudar uma situação, se levantaram no espírito, houve forte oposição. Houve ataques de todo tipo e de todo tamanho. A luta para minar as forças, para desanimar, desencorajar, foi intensa. Mas todos aqueles que decidiram superar, resistir, permanecer, continuar, tiveram no final, né, o fim desejado. Então, quando Neemias se levantou, viveu uma oposição ferrenha. Quando Bartimeu se levantou, não teve uma boca usada ali, né, para animá-lo, encorajá-lo. O diabo tomou aquela multidão. Usou todas as bocas para desencorajá-lo. Então nós já sabemos disso, né, que quando entramos num propósito, situações se levantarão, para que não venhamos a concluir, a terminar o que começamos. Eu sempre falo que o nosso maior objetivo tem que ser encerrar os nossos dias com a fala do Paulo, né? Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Esse tem que ser o seu alvo. Eu fui até o fim. Eu terminei, eu concluí. Se o nosso modelo, nosso exemplo maior é Jesus, Jesus foi até o fim. Jesus, ele mesmo, um lado dele, né, o lado humano ali, fragilizado, no Getsêmani pedindo, Senhor, passa de mim, se possível, esse cálice. A decisão dele foi cumprir com a missão, ir até o fim. E ele encerra com aquela frase, né, forte, está consumado, está finalizado. Eu cumpri com a minha missão. Então, se ele é o nosso modelo, nosso exemplo, devemos seguir as suas pisadas. Ah, mas Jesus, não, o mesmo Espírito que habitou em Jesus habita em mim, habita em você. Né? Eu tenho, você tem o mesmo Espírito que o ressuscitou, que o levou a vencer a morte, que o fez triunfar, vencer tudo pelo caminho. Então você tem graça, você tem unção, você tem força, você tem total condição de resistir, de permanecer, de continuar. Nenhum motivo que alguém possa alegar para desistir é justificável, né? E vai fazer o mundo espiritual relevar. Ah, não, ela parou, ela desistiu porque tal coisa aconteceu. Eu te pergunto, vamos pegar um exemplo aí, bíblico. Se Abraão, se o pai de Abraão, Terá, viesse aqui e justificasse o motivo, apresentasse, né, os argumentos do porquê ele parou em Harã, sendo que o destino dele era Canaã, você olharia para ele com admiração? Você olharia para o resultado final de Terá e diria, é isso que eu quero para a minha vida? É assim que eu quero terminar? Se ele viesse aqui e apresentasse os argumentos assim mais convincentes, você olha para a vida dele e você continua dizendo, eu não quero isso para a minha vida. Até hoje eu não encontrei ninguém que dissesse que quer, né, ser como Tera, terminar como Tera, mas eu vejo pessoas que perseguem, que acreditam, que perseguem, né, o resultado de Abraão, que acreditam que estão debaixo das mesmas promessas feitas a Abraão. Abraão nos inspira, Abraão agrega, Abraão nos encoraja. Agora Terá
O que extraímos do exemplo terá. O que não podemos, não devemos fazer. Até ter fé para começar, mas não ter fé para continuar. Ele até saiu, mas parou no meio do caminho. E curiosamente parou em Harã. Se foi ele ou não que deu aquele local o nome de Harã, vamos lembrar que Harã era o nome do filho falecido. Então não sei se ele nomeou aquele lugar, né, mostrando que a perda não foi superada, que o passado não foi superado. Ou, né, se já tinha um nome ali, ele achou, não, eu vou parar aqui. Né, esse lugar é familiar. Então tem gente que assim, até sai, mas para em algum momento. E todos que param, que desistem, a Bíblia já antecipa o resultado. Já deixa claro qual vai ser o final dessa pessoa. Destruição, derrota, vergonha. Nós, porém, não somos os que retrocedem e perecem, mas dos que perseveram e são salvos. Esse texto nos dá, né, a garantia aqui, ó, de que tudo aquilo que nós estamos fazendo em Deus não é vão. O trabalho de vocês no Senhor não é inútil. Não podemos esquecer que Deus estabeleceu no princípio leis imutáveis. Enquanto a terra durar, haverá dia e noite, frio e calor, semeadura e colheita. Pare e analise o que você tem semeado. Certifique-se de que você está plantando a boa semente. De que você é falho como qualquer pessoa, mas não é um praticante do pecado, não vive negligenciando e não está cobrando justiça na injustiça. Está entendendo? Porque o que não pode acontecer é a pessoa esperar a justiça de Deus praticando a injustiça. Né? Ela está na expectativa de viver o cumprimento da palavra, mas ela está quebrando princípios, ela não está cumprindo com a palavra. Não faz sentido cobrar justiça na injustiça. Não, bispo, eu sou humano, eu falho, mas logo que tomo consciência, me arrependo, mudo, não insisto. Eu não sou praticante da injustiça. Eu estou no processo, eu tenho lutado para agradar a Deus, eu tenho plantado a boa semente. Existe uma lei. O que o homem semear, isto também colherá. Mas vamos lembrar o que diz em Gálatas: não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo, no devido tempo, você vai colher, se não desanimar. Aí está o segredo. Não desanimar, porque às vezes parece que você não está avançando, não está fazendo progresso, não está saindo do lugar, né? Não está tendo nenhum sinalzinho aí de melhora, de mudança. A cada vez que Elias orava, ele pediu que o servo, né, fosse ver se a sua oração estava surtindo efeito, se a sua oração estava mudando aquele cenário. O servo ia e voltava com a mesma, né, informação desanimadora: não há nada lá, não há nada lá, não há nada lá. E a gente vê que as 6 vezes, foram 6 vezes que ele ouviu a mesma coisa: não há nada lá. Em outras palavras, não mudou nada, sua oração não mudou absolutamente nada. Mas isso não afetava Elias. Isso não mudava a postura do Elias. Elias estava de joelhos, com a cabeça entre os joelhos, e ali ficou até ouvir, até ter uma resposta favorável. A Bíblia registra que ele orava fervorosamente. Ele não orou fervorosamente a primeira vez, e a cada, né, notícia desanimadora, foi perdendo fervor, que é o que acontece com muita gente. Ele até começa com aquele fervor, ele começa, né, motivado, animado, mas com o tempo, com as
notícias ruins, com os nãos, ele vai perdendo o fervor, ele vai baixando as mãos, ele vai se enfraquecendo. Por que que Abraão viveu a promessa? Porque ele não se enfraqueceu na fé. Bispo, como é que eu faço para eu não me enfraquecer na fé? Como eu faço para eu ser fortificado na fé e não me enfraquecer na fé? De onde vem aquilo que alimenta a sua fé? De onde vem? O que alimenta a sua fé? Alimenta o seu espírito. O que, gente? A fé vem da onde? Então, ouça, medita, concentre-se naquilo que te dá esperança. Não se distraia, não olha para a direita ou para a esquerda. Não dá atenção a essas vozes que chegam para dizer que nada está mudando. Sempre vai ter, né, uma boca para dizer, não há nada lá, nada está mudando, nada está acontecendo. Sempre vai ter ali, né, alguém para dizer, fica quieto, aceita. Sempre vai ter alguém para dizer, você não tem condições, sempre vai ter. E você precisa ser capaz de, como Caleb, né, calar a voz da incredulidade. Silenciar a voz do medo, da incredulidade, do desânimo. Silenciar. Continue, mantenha o fervor. Elias não foi afetado. Continua orando fervorosamente, até ter uma resposta favorável. A cada mergulho, uma parte do corpo do Naamã era purificado, né? No primeiro mergulho foi a mão, depois foi o braço, depois foi o rosto. Foi assim que aconteceu? Não, até o sexto mergulho parecia que nada ia acontecer, mas após o sétimo mergulho, quando ele levantou sua pele, ele não foi só curado. Vamos lembrar desse detalhe importante, ele não foi só curado da lepra. A Bíblia diz que a sua pele parecia a pele de uma criança. A pele de uma criança. Esse é um milagre que muitas, especialmente as mulheres, né, adorariam viver, né? Rejuvenescer. Nossa, minha pele agora sem creme, sem gastar horrores com produtos, com cremes, minha pele rejuvenesceu. Olha, tem gente já até dando glória a Deus ali, já. Pois é, a Bíblia não exagera. Naamã rejuvenesceu ali. Não sei quantos anos. Deus fez muito mais. Deus fez muito mais do que ele esperava. Mas ele teve que ir até o sétimo mergulho. A perseverança teve de ação completa. E o povo rodeando Jericó, cada volta um pedaço caía da muralha. Não. Até a última volta não se via nenhum sinal de, sabe, do poder, da manifestação de Deus. Parecia que estava tudo parado, que nada estava acontecendo. E sabiamente, né, Josué já se antecipou ali, já se preveniu, né? Ele sabia da tendência, da inclinação daquele povo. Não podia viver um momento de dificuldade, reclamavam, murmuravam, falavam de voltar. Não é isso que nós vemos? O tempo todo falando de morte. Então, você sabe muito bem que em 11 dias podiam fazer aquele trajeto, né? Do Egito até a Terra Prometida. Mas as murmurações, as queixas esticaram 2 anos. Quando chega a hora de entrar na terra, os 10 líderes, né, que foram com Josué e Caleb espalharam o relatório negativo. O povo abraçou o relatório tendencioso, negativo, em vez de ficar com o relatório positivo, o íntegro, fiel de Josué e Caleb, e se recusou a entrar. Dali o portal fechou e mais 38 anos perambulando pelo deserto, dando voltas em volta à mesma montanha. Quer dizer, as queixas, as murmurações, as falas incrédulas e negativas adiaram uma realização, adiaram um sonho, algo muito esperado. Essa semana ainda falei sobre
Zacarias, né? O tanto que ele ofendeu, porque ele ofendeu a Deus. Quando o anjo Gabriel o visita para anunciar que a oração tinha sido ouvida, que ele com Isabel teria um filho que tinham sonhado uma vida toda, e que esse filho seria um estrondo, enfim. Boas notícias estavam sendo anunciadas para Zacarias. E a reação dele, a resposta dele foi: como eu posso ter certeza disso? Como eu posso? O anjo confrontou: escuta, eu estou sempre na presença de Deus, fui enviado por Deus, as palavras não são minhas, e é assim que você reage. Mas como Deus é fiel, né? Mesmo quando falhamos, Deus, a promessa se cumpriu, mas todo o período da gestação ele foi impedido de falar. Ele falava normalmente, mas ficou mudo, e nada na Bíblia está por acaso. Nós vemos o tanto que as falas negativas prejudicaram e sentenciaram o povo de Israel no deserto. Nós vemos Josué se prevenindo. Nós vamos dar as voltas aqui em volta de Jericó sem abrir o bico. Eu não quero um pio, só vai se ouvir o som do chofar, que é o som da vitória. Vamos tocar o som da vitória, vamos declarar que essa terra, essa cidade já é nossa, e nada além disso, não abram a boca, porque ele sabia da tendência da inclinação, né? E Zacarias ficou mudo. Não ficou esse registro só para parecer engraçado, né? Chega a ser engraçado isso. E agora tem que se comunicar, né? Falar com mímica. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão. Você falhou, mas eu sou fiel, eu vou cumprir com a minha palavra. Só que você vai pagar um preço pela sua incredulidade, por não acreditar, por contestar. Não contesta a palavra de Deus, não coloque em dúvida a palavra de Deus. Se tiver que duvidar do vídeo da dúvida, do vídeo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, porque a mente mente, o coração enganoso, mas não coloque em dúvida. Outro que contestou a palavra liberada pelo homem de Deus, foi aquele oficial, né, de Samaria. O homem de Deus liberou que em 24 horas a situação daquela cidade ia mudar, e ele racionalizando disse: mas será? Ainda que as comportas do céu fossem abertas, será que isso, né, realmente poderia acontecer? E o homem de Deus disse: você vai ver com seus próprios olhos. Só que como você não acreditou, você não vai desfrutar do milagre. E quando a notícia chegou, que os arameus tinham deixado o acampamento, né? Os leprosos foram, viram, desfrutaram, depois com peso na consciência, não, vamos anunciar que o acampamento do inimigo foi abandonado e tem comida de sobra, e não é certo só nós aqui, nós 4, desfrutarmos de tudo isso. Vamos lá levar, anunciar essas boas novas. Quando o povo tomou conhecimento, saiu no desespero, né? E o oficial estava lá cuidando da porta, foi pisoteado. Quer dizer, ele soube, ele viu o cumprimento da palavra, mas ele não viveu o milagre. Então não contesta não duvida não. Creia na palavra. Deus vela pela sua palavra para cumprir. O que Deus espera de mim, de você? Que você não se canse, que você não desanime. Na Almeida diz assim, eu gosto muito dessa versão: portanto, meus amados irmãos, repete, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Diga comigo: firmes, constantes, sempre abundantes. Tem margem aí para você estacionar ou retroceder? Não. Firme, constante, sempre abundante. Não há margem para oscilação, instabilidade. Não, é constância. Você vê que a viúva, a pessoa mais fraca naquela sociedade, talvez fosse a pessoa
mais fraca, mais sem força, né? Digamos, humana, legal ali, judicial, comparada ao juiz. Mas a persistência da viúva venceu a dureza, a resistência do juiz injusto. O juiz, né, estava determinado a não atender, mas ela estava mais determinada a fazê-lo julgar a sua causa. Né? Então, a persistência obstinada da viúva cansou, importunou, tirou a paz daquele juiz. E o próprio Deus fala para nós, né, não nos darmos descanso, não repousarmos, mas continuarmos clamando. Tem uma parábola que o Senhor conta, que se o teu amigo, né, se você ir até a casa do teu amigo, pedir alguma ajuda, e ele, por ser tarde, não quiser te atender, por questão de amizade, por ser seu amigo, ele vai acabar te atendendo se você continuar importunando. Se você continuar batendo, ele vai, né, mesmo sem vontade, ele vai te atender. Então o Senhor nos dá esses exemplos, contou a parábola da viúva para ensinar esse dever de orar sempre e nunca desanimar. Esse foi o propósito de contar aquela parábola. Vocês precisam aprender o dever de orar sempre e nunca desanimar. O problema de muita gente é que muitos desanimam, vão até um ponto. Você já deve ter visto, né, aquela imagem, aquela figura do sujeito que está ali escavando à procura de um tesouro, e quando ele está perto já, aí embaixo mostra a mesma figura, ele voltando com a sua ferramenta. Alguém já viu essa figura? Na vida é assim, às vezes você está pertinho de viver, mais um pouco, mais um pouquinho. Ah, não, já cansei, eu já orei demais, já busquei demais, igual Sara. Ah, Deus, já que Deus me impediu, cansei de esperar, cansei. Aí vai lá, age na carne, ou simplesmente abre mão, desiste. Mas um pouquinho mais que ela insistisse, ela veria a sua vitória. Hebreus 10, 35 diz assim: não abandoneis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Ou na NVI, não abra mão da vossa confiança, porque ela vai ser ricamente recompensada. Porque necessitais de paciência, diga eu preciso. Com mais força, gente, eu preciso. Eu necessito de paciência, de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, então você precisa de paciência para depois, não é só para fazer, de perseverança para fazer a vontade de Deus, perseverança para chegar onde Deus quer que você chegue, perseverança para dar a Deus o que Deus está esperando de você. Mas após ter dado, após ter feito a vontade de Deus, você precisa de perseverança. Você precisa manter, né, essas mãos levantadas. Você precisa continuar fazendo o que fez até agora. Para quê? Por quê? Para que você possa alcançar a promessa. Necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Diga comigo, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. E não tardará. Então, um pouquinho de tempo. Então, às vezes é isso, um pouquinho mais. Ah, não aguento mais, cansei, já lutei, já orei, já fiz tudo que eu podia fazer. Será? Será mesmo? Né? É comprovado que quando as pessoas dizem que chegaram no limite, ela só gastou ali e usou 40% do seu potencial, da sua energia. Ela pode fazer mais, ela pode resistir mais, ela pode suportar mais, mas é cultural, ficou difícil, né? Parece que nada está acontecendo, eu já estou soltando, já estou desistindo.
Abre o leque, vai para todas as áreas. A pessoa está ali orando, parece que nada está acontecendo. Ah, não. Não tem reconhecimento. Tanto que eu oro, que eu faço, que eu luto por essa pessoa. Não há mudança. Ela está dependendo de um sinal. Ela está dependendo de ver para crer. De um sinal, de uma evidência. Quantos que até começam? Não, eu vou ser o marido, a esposa que a Bíblia me instrui a ser. Eu vou tratar essa mulher, tratar esse homem como a Bíblia me ensina. Até começa. Aí quando não tem o retorno, o reconhecimento, quantos que, quer saber? Ele não merece, ela não merece. Ele interrompe aquele processo. Ele se cansa de fazer o bem, ele desanima. Porque ele não está vendo nada que estimule, mas você não precisa ver, você precisa crer. Você não pode depender do seu sentido, você precisa crer. Continue fazendo, continue plantando. Continue. Não seja uma pessoa visual, nem almática, viva por fé. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A minha alma não tem prazer. Deus não se agrada de quem recua. Deus não se agrada de quem desiste. Você não vai convencer a Deus começando, iniciando. Muita gente começa. Muitos até se levantam. É óbvio que Deus espera essa reação, esse posicionamento, essa disposição para se levantar, mas mais do que isso, Ele espera a determinação para continuar, a capacidade de superar todos os obstáculos e não abrir mão da sua fé. Nós, porém, não somos, a isso nós vamos declarar juntos, diga nós, porém, não somos dos que se retiram para a perdição, diga, dos que retrocedem e são destruídos. Retrocede e são destruídos. Qual é o resultado final desse comportamento? Da escolha de desistir, de retroceder? Perdição, destruição, derrota. Alguém quer derrota? Não, então se recuse a desistir. Se recuse. Bispo, mas é que senhor, é fácil falar. Aí tem gente que vai para essa linha, É fácil falar. Se o senhor soubesse o que eu estou passando, se o senhor estivesse na minha pele, é a linha do vitimismo. É aquela pessoa que se acha, alvo exclusivo do diabo. Só ela sofre ataque, só ela tem pressão, para ela é mais difícil, Ninguém tem uma história, ninguém tem situações difíceis e dramáticas, ninguém passou por dramas na vida, é só ela. Se o outro está seguindo é porque é mais fácil. Se o outro não desistiu é porque ele teve ajuda. Sempre haverá uma justificativa ali, um argumento do vitimista, para não continuar, para explicar o seu fracasso, mas não vai mudar a sua condição. Você pode ter os melhores argumentos, como eu disse e repito, se Tera viesse aqui hoje, talvez ele até te convenceria, sabe? Não, é que você não sabe o que eu passei. Se soubesse o tanto que me custou, o tanto que, olha, se você soubesse o que é perder alguém, perder um filho, Jó perdeu 10. Está entendendo? Jó perdeu 10 de uma só vez. Isso mudou o que estava dentro dele? Percebe como não há argumentos que justifiquem? Você não pode se dar esse luxo de justificar. Porque aquilo que eu digo que é difícil demais, não precisa ir longe. Eu vou encontrar alguém talvez enfrentando a mesma coisa ou algo pior e superando. Então, se ele pode, por que eu não posso? Se ele conseguiu, por que eu não consigo?
Então é questão de mentalidade. A pessoa já coloca, ela sofre a derrota aqui. Não é difícil demais, não dá mais, não aguento mais. Ah, para mim tudo é difícil. Para mim tudo é mais difícil. Não. João diz que tudo sucede igualmente a todos. No mundo todo, todos estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então resista firme na fé. Resista firme, que é assim que a gente vence. Concluindo então, repete. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou na NVI, mais dos que perseveram e são salvos. Diga, eu faço parte desse grupo, desse time, que persevera, que termina bem, não dos que retrocedem são destruídos. Tiago 5, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Aqui eu posso levar tanto para a volta de Jesus, mas também, para essa vinda. O Senhor quer chegar com glória. Ele promete vir com divina retribuição. Retribui a cada um de acordo com as suas obras. O Senhor sempre chega com a devida retribuição. Então sejam pacientes até essa chegada. O Senhor vai chegar, Ele sempre chega. A Noemi não teve paciência para esperar. Saiu de Belém, foi para Moabe, Só que lá em Moabe, 10 anos depois, sem marido, sem filho, quebrada, destruída, lá em Moabe ela soube que o Senhor viera em auxílio do povo que ficou em Belém. E aí ela decide voltar para o lugar de onde não devia ter saído e encontra o povo já na fase da colheita. Quer dizer, a crise tinha cessado, o povo já estava vivendo outro tempo. E ela agora tendo que recomeçar do zero. Que é o que acontece com quem desiste. Em algum momento, se quiser, vai ter que se livrar do vitimismo, do discurso vitimista, que a Noemi ainda até voltou com esse discurso, o Senhor tornou minha vida amarga, o Senhor, Deus que tornou minha vida amarga. Não foi Deus, não foi Deus, é ela que fez escolhas erradas, ela que não escolheu existir, ela que não escolheu perseverar, ela que não escolheu suportar, mas fugir, desistir, buscar a saída mais fácil. Então, o Senhor sempre vem em auxílio, em socorro. O Senhor socorreu o povo. E quem esperou, quem resistiu, passou, superou. Quando ela volta, ela encontra Boaz, rico, era um parente, próximo. E ele estava bem, aquela fase tinha passado. Ou seja, quem resistiu já estava vivendo um outro tempo, mas quem achou que não dava para resistir, para aguentar, para esperar, e agiu na carne, sabotou com a própria vida. Então sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. No 10, irmãos, tenham como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Faz um levantamento dos profetas, dos grandes nomes da Bíblia. Todos tiveram um tempo ali, de paciência, de espera, tendo que resistir na fé. Às vezes parecia que nada ia acontecer, parecia que o sonho nunca ia se realizar, mas continuou crendo. Abraão já estava com quase 100 anos, mas estava lá, com a expectativa do milagre. Caleb, 45 anos depois, continuava com a promessa viva no seu coração, foi sustentado. Caleb é o tipo de gente que quebra as nossas pernas, Quebra as nossas pernas. Se você vier todo dia à igreja, você vai receber uma palavra de ânimo, de encorajamento. Sim ou não? Uma palavra que alimenta a sua fé. Então, promessas são liberadas continuamente. Quantas promessas nós temos? Quantas garantias de vitória Deus tem nos dado?
O tempo todo Deus está nos encorajando, nos animando. Caleb, ele se sustentou com uma palavra, uma promessa. Uma promessa. E quando ele chega para Josué dizendo que o Senhor o manteve vivo, eu entendo que o Senhor o manteve vivo porque ele manteve viva a promessa. Ele só resistiu tanto tempo, por quê? Porque a palavra que guardada no coração é que sustentava ele, é que dava força para ele continuar. Não despreze o poder da palavra. Lembra que Elias estava depressivo, pedindo a morte, aí o Senhor, veio, com muito amor, preparou ali um pão, uma água, ele comeu, recobrou suas forças, caminhou 40 dias com a força daquela comida. A força daquela comida. Então, a própria palavra diz que ela está cheia de fé. Dela procede bom ânimo e perseverança. Por isso o conselho, e a direção do Senhor para Josué: medita na minha palavra de noite. O tempo todo, coloca a palavra para dentro, fale a palavra, esteja envolvido com a palavra. Por quê? É a única forma de você se manter de pé. É a única forma de você não ceder para os ataques que vêm de todos os lados. Então, envolva-se com a palavra. Irmãos, tenham como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveraram, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Quem nós consideramos felizes? Os que perseveraram, todos que perseveraram. Em Hebreus 6:10, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram pelo nome dEle. Diga comigo: queremos que cada um de vocês mostre esse mesmo empenho até o fim. Até o fim. Grifa, circula, grava isso. Queremos que cada um de vocês mostre esse mesmo empenho até o fim. Não começa, fervoroso e vai perdendo ritmo, força no decorrer do processo, não. Mantenha o mesmo espírito. Mantenha a mesma força. Mantenha suas mãos levantadas. Vamos lembrar o que Moisés fez para manter a posição, quando já não aguentava mais manter as mãos levantadas. Colocou Arão do lado, Hur do outro, sentou na rocha, que representa Jesus. Descansa no Senhor, peça ajuda, mas mantenha suas mãos levantadas, não pare, não desista, não desanime. Mostre esse mesmo empenho até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, diga comigo, por meio da fé e da paciência, ou seja, da perseverança, recebem a herança prometida. Como que os antigos herdaram a promessa, viveram a promessa? Diga, por meio da fé e da perseverança. Então não abra mão da sua fé. E mesmo cansado, desanimado, aliás, você não pode deixar o desânimo. Você pode sentir um abatimento, é natural você sentir um desânimo, um abatimento, mas nós temos poder para reagir. Nós temos poder para dominar e não sermos dominados. Todo mundo tem aquele momento, que o desânimo bate, mas você precisa, como Davi, aprender a conversar consigo mesmo, se encorajar, lançar a mão daquilo que vai fortalecer teu coração, fortalecer a sua fé. Vai para a palavra, medita na palavra, sabe? Coma a palavra para você se manter forte, em nome de Jesus. Esse é o único meio de você viver a promessa, por meio da fé e da perseverança. Não se canse de fazer o bem. Seu trabalho não é vão, não é inútil. Nós estamos para entrar na metade desse propósito e nós temos a convicção
de que os que perseverarem, né, irem até o fim, não foi após o 7º mergulho, o 7º clamor, não foi após a última volta no 7º dia que o milagre aconteceu? Então, nós vamos amanhã para o nosso 4º jejum. Vá até o fim, não desista. Deus já nos assegurou, né, um ano de muitas realizações, de muitas alegrias. E o diabo quer te convencer que não. Mas vai ser o melhor ano, o ano mais feliz da sua vida, se você crer e der condições a Deus. Fique em pé, pega o seu propósito, segura no teu coração, liga o seu pensamento no Senhor. Com seus olhos fechados, somente ligada no Senhor. Você precisa ter essa decisão tomada no seu coração. Que decisão? A de jamais desistir. Jamais retroceder. A decisão de continuar, de perseverar, mesmo sem ver. Inclusive, uma direção da palavra profética. Quando a Bíblia diz, lá em Isaías, cante, ó estéreo. Cante, ó estéreo. Ela está nos dando essa direção. Não dependa dos seus sentimentos. Não dependa dos seus sentidos. Não dependa de nada externo. Viva pela fé. Você não está vendo? Você não viu? Você não tem evidências, sinais de que o que você está fazendo está gerando, provocando mudanças, transformações. Mas é como marretar uma rocha. É como quebrar uma rocha. Ela não vai rachar, quebrar na primeira martelada. Pode ser que após muitas marretadas pareça que nada mudou. Que não surtiu efeito algum. Mas, à medida que você, né, vai insistindo, quando menos você espera, mais uma marretada e aquilo racha, quebra. Porque externamente parece que não está gerando, não está surtindo efeito, mas internamente está. E é assim que funciona, sabe? A Bíblia diz que quando Daniel orou, sua oração foi ouvida no primeiro dia que ele orou. Mas no mundo espiritual, no mundo invisível, houve uma batalha, houve uma guerra. O diabo tentou impedir a oração dele, a resposta, melhor dizendo, a resposta da sua oração chegar. Mas Daniel deu condições para a resposta chegar. Ele continuou orando, ele não desanimou. Então esse é o segredo. Tome a decisão que você, mesmo sem ver, vai cantar, vai continuar crendo, mesmo sem ver, porque felizes os que não viram. Quem é visual, quem depende dos sentidos, vive oscilando. Ele se anima quando ele tem uma boa notícia, um sinal de que, né, a coisa está andando, está caminhando, e ele perde completamente o ânimo quando ele recebe uma negativa. Então, ele vive oscilando, e Deus não quer você oscilando. O Senhor diz: sede firmes, constantes, sempre abundantes. Ele quer um povo estável. Ele quer você muito mais do que motivado, empolgado. Ele quer você convicto, seguro, certo, falando como Caleb: é certo que venceremos. Não é se Deus vai fazer, é quando Ele fizer. Quando Ele fizer. Não é se Deus pode. Lembra do pai? Senhor, se podes,
faça alguma coisa. Não, se podes não, meu querido. É se você pode crer. Eu posso. Ou o leproso, Senhor, se queres, pode me purificar, para, sabe, que esse argumento não fosse mais usado. O Senhor disse, quero, seja limpo, seja purificado. Então não é se Deus pode, se Deus quer. Deus pode, Deus quer, agora você tem que crer. Crer mesmo sem ver. Cantar antes de ver. Senhor, eu oro, pedindo ao Senhor nesta tarde de sábado, concluindo, meu Deus, a terceira semana do propósito, eu peço que o Senhor venha nos revestir de força, de vigor. Tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Eu oro inclusive por pessoas que talvez, meu Pai, já nessa terceira semana, cederam ao cansaço, cederam ao desânimo, cederam aos seus sentidos, se deixaram levar pelo que estão vendo, ou até pelo que não viram, pelas respostas, sinais que, Senhor, gostaria de ver e não viu. Eu não sei o que enfraqueceu, mas, meu Deus, eu oro para que agora o Senhor venha e traga um renovo, e fortaleça, e anima, encoraja. Domingo passado o Senhor falou sobre encorajamento. O Senhor quer um povo encorajado, determinado, muito mais do que interessado em mudanças, mas empenhado, comprometido, decidido a ir até o fim, decidido a continuar, decidido, Senhor. Ajuda essa pessoa a tomar essa decisão interna. Aconteça o que acontecer, eu vou continuar olhando para o Senhor. Eu vou fazer como Josafá, que quando não sabia o que fazer, na verdade sabia, porque ele fez a coisa certa. Ele olhou para o Senhor, ele buscou o Senhor. Meu Deus, ajuda essa pessoa, manter o foco no Senhor, manter as mãos levantadas. E se em algum momento faltar-lhe a força, que ela tenha a sabedoria, Senhor, de pedir ajuda, a humildade de pedir ajuda. Sempre tem um Arão e um Hur por perto, meu Deus. A igreja faz esse papel. Se as pessoas, quando, meu Deus, se sentissem fracas, fossem humildes e fizessem até como o Senhor fez. Antes, prestes a ir à cruz, pediu apoio dos discípulos. Orem comigo. Senhor, esse simples pedido pode salvar tantas pessoas. Ora comigo, me ajuda em oração, concorda comigo. Quantas pessoas que só pedem ajuda depois que já estragaram tudo, já tomaram o rumo errado, já fizeram escolhas erradas, se autodestruíram, quando poderiam pedir ajuda, quando já estão percebendo o domínio das emoções, não mais o domínio da palavra, mas o domínio das emoções. Ajuda, Senhor. Se essa pessoa está se entregando às emoções, a sentimentos miseráveis, a uma insatisfação, a um desânimo, se, meu Deus, na cabeça dela já está latente a ideia de parar, desistir, meu Deus, guarde essa pessoa, não deixe ela ser roubada, meu Deus, que ela tenha a sabedoria, meu Deus, para pedir ajuda, para se jogar no Senhor. Sustento do nosso povo, Senhor. Nós temos um ano incrível pela frente, um ano, meu Deus, que o Senhor prometeu a realização de sonhos de uma vida. Como a bispa ainda disse, logo que o Senhor liberou essa palavra, eu não sei tudo, mas de uma coisa eu sei, eu esperei por esse ano a vida toda. Senhor, eu sei que o Senhor tem para nós conquistas, realizações de uma vida nesse ano. O que nós vamos viver nesse ano, meu Deus, talvez é o que levaria décadas, uma vida toda para viver. Eu creio que é um tempo de exaltação, de promoção, de grande crescimento.
E é óbvio que o mal, que o diabo vai se opor, mas o Senhor já também nos preparou para isso. Na própria palavra profética, o Senhor já disse que se alguém se levantar contra você, isso não será um problema, porque a arma capaz de ferir você ainda não foi inventada, nenhuma ferramenta preparada vai prosperar, e toda língua que se levantar será condenada em juízo. Então, meu Deus, enche o teu povo de esperança, enche o teu povo de ânimo, de força, de vigor, multiplica as forças, meu Deus. Eu quero repreender todo desânimo, toda insatisfação, essa sensação maldita de que não vale a pena, de que o seu trabalho, o seu esforço está sendo vão, inútil. É mentira. O Senhor deixa claro, não é inútil. O seu trabalho no Senhor não é inútil. Deus virá um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, o que há de vir virá. Eu creio que, meu Deus, a vitória já está a caminho, o Senhor está chegando, a primavera de muita gente está chegando. Não deixe ninguém ser roubado, Senhor. Não deixe ninguém por um momento, definir a vida, sabotar com a própria vida. Tem misericórdia, guarda as mentes, guarda os corações, fortalece o teu povo. Eu sei que a palavra, Senhor, ela está cheia de fé, e que ela esteja sendo agora energizada, renovada, fortalecida, revigorada, em nome de Jesus. E eu clamo, Senhor, agora por cada sonho, cada projeto. Levanta aos céus, apresenta a Deus, mostra para Deus que, como Caleb, sabe, esse sonho, esse projeto, aquilo que Deus colocou no seu coração está vivo dentro de você. Diga: Senhor, eu creio nos meus sonhos, eu creio em tudo aquilo que eu projetei no Senhor. Eu creio que esse ano será o ano da minha vida, o melhor ano, o ano mais frutífero da minha vida. É nesse ano, meu Pai, é nesse ano que eu vou atingir esse resultado, que eu vou viver essa virada, que eu vou viver essa restauração. Esse é o ano da minha vida. Nada ficará como está, não haverá mais área alguma estéril, sem resultado, sem avanço, sem crescimento. Em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, vem ao nosso encontro, visita o teu povo, vem, meu Deus, com divina retribuição, recompensa, meu Pai, aqueles que têm feito a escolha de perseverar, de permanecer, de seguir em frente, meu Deus, que tem feito caminhos retos para os seus pés. Olha para essa pessoa, meu Pai, que às vezes mesmo chorando, continua andando e plantando a sua semente, que, meu Deus, possa se cumprir na vida dela o que está lá no Salmo 126, que ela possa colher com alegria, voltar com alegria, meu Deus, com as suas mãos cheias de bênçãos, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro que a nossa boca vai se encher de rios, porque aquilo que nós temos esperado vai chegar, o que nós temos plantado nós vamos colher. E eu declaro que essa pessoa sai daqui hoje revestida de força, tomada, possuída pelo Espírito que o Senhor nos deu, que é de poder, de força, de coragem. Eu declaro, Senhor, que ninguém aqui faz parte do time que retrocede, que para no meio do caminho, que cede para os obstáculos, as pressões, mas todos fazem parte do time, do grupo que persevera, que vai até o fim e é salvo. Em nome de Jesus, eu abençoo esse povo, Senhor. Eu concordo com as vitórias, com cada sonho, meu Deus, realizado, cada projeto materializado. Eu ligo as nossas vitórias aqui na terra para que sejam ligadas nos céus. E eu declaro, Senhor, eu declaro que ainda dentro do propósito, Senhor, dentro dessas 7, 8 semanas de propósito, Senhor, muitos projetos serão renovados. Em nome de Jesus, antes mesmo desse período dos meus projetos de conquistas, para 2026 se encerrar, essa pessoa estará refazendo os seus sonhos, refazendo os seus projetos, porque eu sei que tem muita coisa chegando. Obrigado, Deus,
por esse dia, essa oportunidade, por ter nos sustentado até aqui. Continua nos sustentando, porque nós temos total consciência que o Senhor só pode agir, ser conosco, se estivermos na luta, na batalha, se continuarmos guerreando, lutando. Uma vez, meu Pai, que desistimos, que baixamos as mãos, não há mais por que o Senhor ser conosco. Então, continua nos dando graça, nos sustentando, e que possamos prosseguir o caminho de força em força. É o que eu peço, Senhor. Obrigado por tudo. Louvado seja o seu nome, nós chamamos. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.